Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem aí, em casa, acomodado. Muito bem, né? E quero desejar boas-vindas a todos nessa tarde. E nós estaremos juntos, né, nessa tarde de ciências e que nós possamos ter uma tarde bem proveitosa, de uma boa aprendizagem. Pouco tempo, mas com muita aprendizagem. Então, gente, para iniciar essa tarde, eu quero começar fazendo a correção do exercício que eu deixei para vocês. Então, vejam aí, peguem aí o exercício, peguem o caderno e vamos fazer a correção. Ok? Primeira questão, diz o seguinte: para definir o movimento de um corpo, o que é necessário? Nós aprendemos que para definir se um corpo está em movimento ou em repouso, é necessário um ponto referencial, certo? Um ponto referencial. Segunda questão. Quando escrevemos no caderno, a caneta que usamos, ela está em movimento em relação a quê? Bem, ao escrevermos, a caneta ela estará em movimento em relação ao papel. Letra B. Ela estará em repouso em relação a quê? Em relação à sua mão. A caneta estará em repouso em relação à sua mão. Certo? Letra A, papel. Letra B, sua mão. Agora, terceira questão. Vamos colocar aqui no quadro. A terceira diz assim: um automóvel deslocou-se do quilômetro 20 até o quilômetro 65 de uma rodovia, sempre no mesmo sentido. Determine o deslocamento do automóvel. Eu já aprendi que deslocamento é ΔS igual a posição final menos posição inicial. Aí eu vou identificar aqui o que é a posição final e a inicial. A final é onde o carro chegou, o automóvel chegou. Aqui diz que ele chegou no quilômetro 65. Então aqui será a minha posição final, 65. E a inicial, 20. 65 menos 20, 45 quilômetros. Meu deslocamento foi 45 quilômetros. Quarta questão. Um caminhão fez uma viagem a partir do quilômetro 120 de uma rodovia até o quilômetro 30 da mesma. Qual o deslocamento? A mesma coisa. ΔS igual a S final menos S inicial. ΔS igual. Qual é a minha posição final? Onde ele chegou? No quilômetro 30. Então, a final é 30. De onde ele saiu? Do quilômetro 120. Então, o inicial é 120. 30 menos 120 dá 90, só que negativo. Esse negativo vai só dizer que ele está retornando, mas o deslocamento foi 90 quilômetros. Quinta questão. Um carro vai do quilômetro 40 ao quilômetro 70. Determine, letra A, a posição inicial e a posição final. Bem, a inicial é 40 quilômetros e a final é 70 quilômetros, que é onde ele chegou. Na letra B, ele pede para você fazer o deslocamento. Qual foi o deslocamento dele? Vamos lá de novo para a nossa forma. ΔS vai ser igual. Qual a posição final? 70. Qual a posição inicial? 40. Subtraindo dá 30 quilômetros. Essa é a nossa resposta. Certo? Sexta questão. Considere a seguinte situação. Pedro está lendo esse problema sentado em uma cadeira. Pedro está em repouso ou em movimento? Explique. Bem, depende do referencial. Então, você coloca isso. Depende do referencial. Se o referencial for o solo, o chão, ele está em repouso. Se o referencial for o sol, ele está em movimento. Por quê?
porque a Terra faz um movimento ao redor do Sol. Então, tudo que está na Terra, em relação ao Sol, tendo como ponto referencial o Sol, está em movimento. Resposta: depende do referencial. Se o referencial for o solo, ele está em repouso. Se o referencial for o Sol, ele está em movimento. Essa é a resposta. 7ª questão. Um atleta olímpico inicia sua caminhada, sua corrida, quando o cronômetro inicia 5 segundos e termina a competição quando o cronômetro marca 25 segundos. Qual o intervalo de tempo que esse atleta leva para realizar a prova? Agora ele quer saber o intervalo de tempo. Delta T igual a T final menos T inicial. Qual é o T final do nosso problema? 25, porque o tempo que ele chegou. O tempo que ele iniciou foi 5. Então, o resultado é 25 menos 5, que dá 20 segundos. Então, aí foi a variação do tempo, o intervalo de tempo. 8ª questão. Pede para você transformar. A primeira é 25 quilômetros em metros. Para fazer isso, você vai usar aquela regrinha que diz 1 quilômetro igual, vamos botar assim, equivale a 1000 metros. 25 quilômetros equivale a quanto? Eu coloco X. Multiplicação dos extremos. 1 vezes X, X igual 25 vezes 1000. 25.000 metros. Ok? Letra B. 26.500 metros em quilômetro. A mesma regra, gente, funciona também. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Eu agora quero quilômetro, X. O equivalente a 26.500 metros. Quanto? 26.500 metros equivale a quilômetro. Multiplicação dos extremos. 1x vezes 1000, 1000x igual 1 vezes 26.500, 26.500. Aqui eu vou pegar o x e isolar e dividir 26.500 por 1000. Corto, corto. 26 dividido por 265 dividido por 10 vai ser igual a 26,5 quilômetros. Essa é a minha resposta. Confiram aí se está igual a de vocês. Letra C, 3 horas e 25 minutos. Ele quer tudo em minuto. Bem, 1 hora equivale a 60 minutos. 3 horas equivale a quanto? 1 vezes x, x. 3 vezes 60, 180 minutos. Mas tem os 25 daqui. Mais 25 igual. Então, vai ser igual a 205 minutos. Então, 3 horas e 25 minutos equivalem a 205 minutos. E a letra D é 45 minutos que ele quer que você transforme em segundos. 1 minuto equivale a 60 segundos. 45 minutos equivale a quantos segundos? 1 vezes x, x. 45 vezes 60, você faz a multiplicação. Eu já fiz aqui, deu 2.700 segundos. Gente, esse 2 está feio. 2.700 segundos, certo? Então, tá aí a correção.
Sei que foi muito rápido, mas depois da aula você pode dar uma pausazinha e ver todas as respostas de uma forma mais devagar, certo? Então agora nós vamos falar sobre a velocidade. E para isso eu quero que vocês abram o livro na página 198. Então abram aí que nós vamos observar algumas coisas aqui no livro. Para iniciar esse conteúdo, nós vamos relembrar os conceitos que nós já estudamos e que eu relembrei agora na correção do exercício, que é o deslocamento e a variação do tempo. O deslocamento é a diferença entre o tempo, entre o espaço, o espaço, a posição final e a posição inicial. SF, SI, posição final menos posição inicial. A variação do tempo é também a diferença entre o tempo final e o tempo inicial. E a velocidade vai ter essa relação, porque a velocidade é a relação entre o espaço percorrido e o tempo levado para percorrer aquele espaço. Por exemplo, vamos imaginar que esse ponto A aqui representa a sua casa. O ponto B representa a escola. Então, do ponto A ao ponto B, existe um espaço, existe um deslocamento, que é o que você, o espaço que você leva, né, e que existe entre o espaço, meu Deus, como é que eu diria? É o espaço que tem em metros, em quilômetros entre a sua casa e a escola. Vamos imaginar que entre a sua casa e a escola exista um delta S, um deslocamento de 1000 metros, ok? Pronto. Entre a sua casa e a sua escola existe um espaçamento, um deslocamento de 1000 metros. E para você fazer esse deslocamento, você leva um tempo. Vamos imaginar que você leve 10 minutos. Você leva um tempo de 10 minutos para chegar à sua escola. Então, essa variação é o que nós vamos chamar de velocidade, que é a relação entre o espaço da sua escola e o tempo que você leva para chegar à sua escola. Essa velocidade, ela vai variar muito, porque depende do que você vai usar para chegar à tua escola. Você pode ir de bicicleta, você pode ir de carro, você pode ir a pé. Então, dependendo da forma que você optou por ir à escola, o tempo vai ser diferente. Então, automaticamente, a velocidade também vai ser diferente, certo? É como, por exemplo, de Teresina para Parnaíba. O deslocamento, o delta S, de Teresina para Parnaíba é mais ou menos 370 quilômetros. Eu não me recordo agora exatamente a quilometragem, mas vamos imaginar que seja 350 quilômetros. E eu levo de carro 5 horas, certo? Para chegar até Parnaíba. Então, eu vou dividir o espaço, 350 quilômetros, dividido pelo tanto de hora que eu levei para chegar em Parnaíba. Levei 5 horas. 350 dividido por 5 é a minha velocidade média. A velocidade que eu levei para chegar à cidade de Parnaíba. Então, fixando bem, velocidade é a relação, ou quer dizer, a divisão. Quando eu falo relação, eu estou me referindo à divisão entre o espaço percorrido e o tempo que se levou para percorrer aquele espaço, ok? Bem, dentro da velocidade, nós vamos ter a velocidade instantânea, que é a velocidade naquele exato momento. Quando nós fazemos uma viagem, por exemplo, para Parnaíba, durante toda a viagem, nós vamos ter uma variação de velocidade. O motorista ele não vai viajar durante 5 horas, por exemplo,
na mesma velocidade. Então, nós teremos várias velocidades. Mas a velocidade, em um certo momento específico, vamos imaginar que há 1 hora já de viagem, o motorista estava viajando a uma velocidade de 80 km por hora, por exemplo. Então, naquele momento, a velocidade era 80 km. Essa velocidade eu chamo de velocidade instantânea. É a velocidade em um dado momento, em um certo momento. Então, em um certo momento ele está viajando a 80 km por hora. Então, ali é a velocidade instantânea. Só que, como eu falei, durante 5 horas, a velocidade ela vai variar muito. Por quê? Porque o motorista ele precisa reduzir a velocidade em certos momentos, em uma curva, em quebra-mola. Em um dado momento ele pode estar a 100 e reduzir para 50, para 40. Então, durante as 5 horas de viagem, ele vai variar muito. Então, diante disso, para se saber a velocidade, nós calculamos a velocidade média. Mesmo que tenha tido essa variação de velocidade, mas ao usar, né, o deslocamento, que é o espaço entre Teresina e Parnaíba, e o tempo que foi levado, 5 horas, nós vamos encontrar o que nós chamamos de velocidade média. E a fórmula é essa: velocidade média igual a ΔS, que é o espaço percorrido, deslocamento percorrido, e o ΔT, que é o tempo que se levou para fazer aquele deslocamento. E o ΔS, nós já sabemos que é a mesma coisa de posição final menos posição inicial, e o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. E esse resultado, a unidade desse resultado é expressa em metros por segundo, mas também pode ser expressa em quilômetro por hora. Essas duas unidades você vai encontrar quando se fala em velocidade média. Eu quero que vocês olhem no livro, na página 198. Então, nessa página, nós vamos ter a imagem de um autódromo, uma pista de corrida. E aí você vai observar que nessa pista de corrida, esse carro, ele vai variar muito a sua velocidade. Observem aí, dentro dessa figura, as bolinhas verdes. Nós temos a imagem de 5 carros, na verdade é um carro só que ele está mostrando esse carro em 5 trechos diferentes. E aí no primeiro trecho, que é onde tem T1, que é na página 199, a velocidade desse carro é 105 km por hora. Aí ele segue na estrada, quando chega no tempo 2, no T2, a velocidade aumenta para 160 km por hora. Já no tempo 3, a velocidade aumenta para 295 km por hora. No tempo 4, ela reduz. Por que ela reduziu? Porque a pista tem uma curva acentuada. Então, numa curva, o piloto que a gente chama, piloto de Fórmula 1, ele teve que reduzir o seu carro a 80 km por hora. E no tempo 5, olha como ele aumentou, 310 km por hora. Então, o que você observa? Que nessa pista houve uma variação de velocidade. Mas, ao final, nós podemos ter a velocidade média, calculando esse espaço percorrido e calculando o tempo geral que esse piloto levou para fazer a sua corrida. A gente sabe que numa corrida de Fórmula 1, eles precisam levar o mínimo de tempo possível, porque quanto menor o tempo, maior será a velocidade que ele estará, que ele terá, não é isso? Então, gente, para calcular eu vou usar ΔS sobre ΔT. Bem,
eu posso também fazer a transformação da unidade. Se na minha questão a unidade for metro por segundo e for preciso eu transformar em quilômetros por hora, eu vou multiplicar o resultado por 3,6. Se o meu resultado estava em quilômetros por hora e estão me pedindo para transformar em metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Olha, isso bem que vocês precisam anotar. Mas está no livro, mas eu quero que vocês anotem no caderno para não esquecer. Metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Quilômetro por hora para transformar em metros por segundo, divide por 3,6. Agora nós vamos fazer a questão que está na página 199, questão 7. Bem no finalzinho da página. Diz assim: agora considere que o carro de corrida acima, em trecho retilíneo da pista, percorre 350 metros em 10 segundos. Qual é a velocidade média desse carro em quilômetros por hora? 350 metros, eu já sei que é o meu deslocamento. 350 metros. O tempo, ele fala que é em 10 segundos. E ele quer a velocidade média. Só que ele quer a velocidade média em quilômetros por hora. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer, colocar a fórmula da velocidade média. Qual é? Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Só fiz copiar, viu, gente? Igual. Quem é o meu ΔS? 350. Quem é o meu ΔT? 10. Cortei. 35 dividido por 1, 35. Qual é a minha unidade? Metro por segundo. Só que ela quer em quilômetro por hora. Para transformar metros por segundo em quilômetros por hora, o que eu vou fazer? Multiplicar por 3,6. Pego o meu resultado, que foi 35, e multiplico por 3,6. Você faz a multiplicaçãozinha aí, eu vou só colocar o resultado para a gente não perder tempo. 126 quilômetros por hora. Se tiver dificuldade de multiplicar número, vocês me falam, viu? Que eu vou ajudá-los. Ok? Só isso, gente. Se tivesse que transformar quilômetro por metro, eu ia dividir por 3,6. Essa continha já tem até no livro. Tá aí resolvida. Ok? Aí tem outra questãozinha, que é a questão 8. Vamos fazer. Questão 8. Diz o seguinte: nesse momento, imagine que o carro de corrida percorreu outro trecho de pista com velocidade média de 306 km por hora. Oitava questão. Ele percorreu um trecho de 306 km por hora. Então, aqui foi a velocidade. 306 km por hora. Expresse essa velocidade média em metros por segundo. Agora ele quer em metros por segundo. Quilômetros por hora em metros por segundo, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir. Eu pego o valor, 306, e eu vou dividir por 3,6. Certo? Só fazer a divisão. E o resultado será 85 metros por segundo. Ok? Aqui
Aqui nós temos um exemplo de dois automóveis, o automóvel A e o automóvel B. E esse automóvel A, ele percorreu em 4 horas um espaço de 200 quilômetros. E na posição S1, a sua velocidade estava em 50 quilômetros por hora. No espaço S2 e no tempo 2, a velocidade estava em 80 quilômetros por hora. Então, o que você observa nesse quadro? Que houve uma variação de velocidade. Em cada tempo e em cada espaço, o automóvel estava com uma velocidade diferente. Já no automóvel B, em todas as posições e em todos os tempos, o automóvel estava com a mesma velocidade. Não houve alteração. Quando isso acontece, eu digo que aconteceu um movimento retilíneo e uniforme. Aquele carro, ele se manteve com uma velocidade constante, sem variar em todo o seu percurso. Claro e evidente que isso é algo muito difícil de acontecer. Mas, acontecendo, eu digo que esse movimento ele é retilíneo e uniforme. O carro, durante todo o seu percurso, ele não variou a sua velocidade. Claro, em uma pista perfeita, retilínea, né? Que não tem curva, provavelmente seria possível. Mas no nosso dia a dia, nas estradas que nós pegamos, não é possível. Bem, como o espaço que ambos percorreram é o mesmo, a velocidade média será a mesma. Eles percorreram um espaço de 200 quilômetros. E ambos percorreram num tempo de 4 horas. Dividindo, o resultado é 50 quilômetros por hora. Aqui é o resultado da velocidade média. E o que você pode observar é que o resultado da velocidade média é igual ao resultado da velocidade instantânea do automóvel B. Ok? Gente, aqui a gente encerra essa parte de velocidade. Na página 201 tem um texto, é interessante vocês lerem. Ele começa falando assim: qual é o valor de sua velocidade nesse exato momento? Aonde você está? Se você fosse calcular sua velocidade, qual seria? Bem, se você estiver parado e se o valor da sua velocidade tiver como referencial o solo, o chão que você está, sua velocidade é nula. Por quê? Porque o seu deslocamento é zero, você está parado, e o tempo também é zero, porque você não iniciou nenhum movimento. Então, a sua velocidade seria zero. Mas se perguntasse qual é a sua velocidade em relação, colocando como referencial o Sol, aí já teria uma velocidade. Por quê? Porque embora você esteja parado, sentado, assistindo esse vídeo, mas a Terra está em movimento. Então, estando a Terra em movimento, você também está em movimento em relação ao Sol. Então, dá uma lidazinha que você vai entender um pouco isso que eu estou lhe falando. Só a nível mesmo de conhecimento, de leitura. Aqui ele pede para você fazer uma pesquisa, seria legal você fazer para você ter um pouco mais de conhecimento. Mas eu não vou estar cobrando. E aí a tarefa é a página 204 e a página 205. Que vai ficar para vocês entregarem até a próxima semana. Gente, eu gostaria muito que vocês entregassem essa tarefa antes da próxima aula. Vocês sabem que eu estou fazendo a correção. Se você me entregar depois da correção, eu vou receber sem problema nenhum. Mas a sua nota não vai ser igual como se você tivesse me entregado antes. Por quê? Porque a gente tem que aprender a ter disciplina na vida. Em tudo que nós fazemos, a gente tem que ter disciplina. Eu sei que você pode dizer assim: ah, professora, mas tem muitas atividades. Nós sempre vamos ter muitas atividades na nossa vida. Nós precisamos nos organizar. Então, assim, todos os dias, eu sei que os professores passam atividade,
Mas você se organiza para fazer a atividade daquele professor naquele dia. Então, hoje, você pode de hoje para amanhã, pela manhã, tentar resolver as atividades dos professores de hoje. Se não conseguir tudo, mas dá para conseguir pelo menos boa parte. Amanhã você já se organiza para fazer atividades do professor de amanhã. Porque eu sei que tem muitas atividades, mas nem todos os professores passam atividades grandes. E você tem uma semana toda. Então vamos nos organizar. A nota não vai ser igual de quem entrega antes e de quem entrega depois. Ok? Então aqui a gente encerra a nossa aula. Tenham um restante de semana abençoado. Terminou o vídeo, vocês podem colocar as dúvidas de vocês lá no WhatsApp. Tchau, até a próxima semana.